Opa, já é quarta-feira, dia 23 de maio de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, teclado, 7mm, WhatsApp nas eleições e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Meu AirPod esquerdo ainda não continua carregando legal. Aí, já troquei o case, mas preciso voltar na Apple Store pra ver esse problema. Só que tava correndo a minha corrida, fui deixando pra lá. E aí, ontem, terça-feira, falei, vou na Apple Store essa semana. Fui marcar, consegui na primeira tentativa um horário pra terça-feira. Notícias. Cocatec. Sobre o WWDC, a Apple confirmou que vai ter streaming no dia 4 de junho, daqui 2 semaninhas, menos, né? Porque vai ser numa terça-feira, 1 semana e 6 dias. O Craig Frederick disse que o suporte do APFS, a Fusion Drive, vai acontecer já. Provavelmente a gente vai ouvir falar disso na WWDC. E Coca, a Siri tá fazendo alguma piadinha sobre WWDC? Não tá. Quer dizer, tá fazendo, mas são piadinhas relativas ao ano passado. Então fala que a Siri vai ganhar uma casa nova, porque a gente não é nada, mas a gente já tem 1 ano de HomePod anunciado. Chegou só tem aí menos de 6 meses, mas ele já tá velhinho. Aí fala que a Siri vai ter uma nova casa, que vai ser uma casa brilhante, mas não vai ser muito brilhante, vai ser Mesh and Mate, mas por hora, nenhuma dica. Sobre o Apple Watch, pesquisa mostrando que 60% das vendas são de Apple Watch com LTE e tem 2 abordagens agora pro Apple Watch. Inicialmente era um objeto de moda, que não colou, embora a cada temporada a gente tenha uma nova safra de cores das pulseiras. Mas o que pegou num primeiro momento foi aquele usuário mais geek, mais conectado. Depois pegou aquela galera de exercício físico, que é uma galera voltada pra performance e quer ter números, quer saber como é que tá o coração, quer saber como é que tá a velocidade, quanto que correu, quanto que deixou de correr e gasta grana com isso. É meio que aquela galera gamer que também gasta uma grana e agora tá conquistando um terceiro público, que na verdade é o primeiro público, aquele geek. Você tem os early adopters, aquela galera que adota logo de começo e depois aquilo vai se massificando aos pouquinhos. E agora tá acontecendo esse momento da massificação. A galera tá sacando que dá pra ficar online. Por exemplo, eu trabalho num lugar onde eu não consigo ficar mexendo toda hora no celular, mas é aceitável que eu olhe a hora no relógio. Então eu não preciso ficar mexendo no celular pra saber o que tá acontecendo. Muita gente no início criticou isso. Poxa vida, por que eu quero uma segunda tela pro meu iPhone só pra não ter que pegar aqui no bolso o iPhone? Mas que preguiça. Sim, que preguiça, mas é uma mão na roda em outros casos. Você tá dando uma palestra, você tá dando uma aula, poxa, você dá aquela esticada no braço, tem até uma técnica, dá aquela esticada no braço assim, né? Mão espalmada, fazendo meio que o sinal de para, e você já inclina a cabeça assim, já olha de rabo de olho pro relógio, esse movimento já acende a tela, você já sabe tudo aquilo que tá acontecendo, você vai desenvolvendo os seus jeitos. É que nem você tá com papel pra ser guia de alguma coisa, você vai, no mapa isso também funciona, eu peguei essa dica de mapa, você tá lendo a carta, você vai ponteirando, você vai colocando o dedo onde você tá e vai fazendo orientação de mapas. E quando eu tô com papéis na mão e eu preciso ponteirar, eu não fico ali com indicador ou com caneta, eu vou com o polegar ali em cima, mesmo se eu estiver num palco, alguma coisa. Aí no palco já, né, dependendo da situação, já é melhor cartão pra você lidar com, né, smartphone, Apple Watch, fica esquisito de você usar. Papel, às vezes você vai se perder. Cartão é mais fácil de você manusear, mas tem um papel em cima da mesa. Quando você coloca a mão em cima da mesa, né, mão espalmada, você já coloca o indicador em cima da posição que você quer marcar e, né, para você não se perder. Truques que você vai aprendendo ao longo da vida. E o Apple Watch é uma coisa meio assim, de você se manter sempre conectado com as coisas que são importantes. Quem vai definir o que é importante ou não é você. Se para você notificação de Facebook é importante, liga lá as notificações de Facebook. Mas estar conectado hoje em dia é mandatório. Tem momentos que talvez você queira ficar offline. Tem momentos que eu fico offline, às vezes 1 dia, 2 dias. Cada um tem o seu tempo. Tem vezes que eu quero injetar conteúdo no meu cérebro a 5x. Outros dias eu quero passar
o dia inteiro no cinema vendo Vingadores, depois Han Solo, depois Deadpool e terminar o dia vendo Chaves. E falando sobre conteúdo, Netflix, YouTube, Hulu, tava vendo um estudo e só 1/3 das pessoas assistem as sugestões de conteúdo. Pô, qual que isso aí tá errado, porque eu tô ali vendo um vídeo no YouTube e eu vejo a próxima recomendação do YouTube. Faço isso também no Facebook. Começo a assistir um vídeo, quando vou ver, já assisti 3. Isso não vale para Facebook nem para YouTube que a gente conhece. Vale para YouTube TV, conteúdo de TV. E faz algum sentido isso sim. Raramente eu vejo uma indicação da Netflix. Eu já vou lá buscando aquilo que eu quero, que mostra que a indicação, o algoritmo de indicação falha miseravelmente. Para música, até que funciona bem. Deezer acerta mais que Spotify, mas eu sinto que eles conseguem acertar mais do que no caso de TV. Precisa dar um gás na série de conteúdo. A Apple tava brigando junto da Netflix com o conteúdo do Obama. Netflix ganhou. O Tidal tá sendo investigado aí por vazamento de dados. Não tava pagando, inflando os números. Falando de música, quem tá chegando no Mac depois de 20 anos, Fruit Loops. Quem ficava brincando de Fruit Loops no Windows agora pode ficar brincando também no Mac. Tem um novo site de privacidade da Apple, privacy.apple.com, e nele usuários europeus podem fazer o download dos dados. Isso eu achei bagunçado. Tentei entrar aqui no Brasil, não tá rolando. Estados Unidos não tá rolando, mas usuários europeus, em função da GDPR, conseguem baixar aquilo que a Apple sabe deles. Que, como falei aqui, nada de muito revelador, tudo aquilo que você já imagina. Mas seria legal ter isso pro mundo inteiro. Pra gente aqui no Brasil, o que você consegue no site é fazer alguns ajustes, mudar alguma coisa na sua conta Apple. Na verdade, nem isso, porque ele diz, você quer mudar? Vai lá no appleid.apple.com e muda. O que você consegue fazer é excluir a sua conta. Aí ele explica, se você excluir, você vai perder acesso aos dados, então faz o backup dos seus dados para não perder nada. Na Europa ainda tem uma segunda função que você pode desativar temporariamente a sua conta. Não, eu quero ficar aqui um tempinho fora da Apple, depois eu volto. Essa opção também não tá aqui no Brasil. Falando de privacidade, o Zuck foi no Parlamento Europeu, 90 minutinhos de perguntas, 2/3 praticamente de perguntas, o Parlamento falando demais, o Zuck não respondia muita coisa. No geral, foi insatisfatório, essa foi a percepção, não que vá mudar muita coisa. O Parlamento pergunta, você garante que não vai pegar dados do usuário sem permissão dele e vender para terceiros? Como é que você vai lidar com as contas fakes? Aqui no Brasil tá um temor grande em relação a como, para as eleições, de como vai se portar o WhatsApp. Toda eleição fica aquela, desde 2010, não, vai ser o ano das eleições na internet. E até agora a internet ainda não causou nas eleições. A gente tem alguns fenômenos, por exemplo, o Bolsonaro é um fenômeno, nem vamos dizer internet, é um fenômeno no Facebook. Tem os seus fãs, mas sempre que eu vou pro interior do Brasil, eu pergunto, e o Bolsonaro? E a galera não sabe quem é Bolsonaro. Curioso isso. Rio de Janeiro, São Paulo, sim, a galera conhece. E talvez o Bolsonaro já tenha atingido o alcance que ele pode ter. Então talvez esse ano ainda sejam as eleições baseadas em TV, em marketing tradicional. O que pode fazer um estraguinho nessa tradição é o WhatsApp. Enfim, Facebook no Parlamento Europeu, foi perguntas válidas. Poxa, você tá verificando se os seus parceiros, eles estão respeitando as políticas de dados que deveriam, mas o Zuck deu aquela miguelada. Curiosamente ou não, tá vindo um movimento que eu não entendi muito bem da onde é que ele tá vindo, mas um movimento recém, uma coisa agora, para quebrar o Facebook em várias empresas. Já era uma ideia antiga, mas não tinha. Quando veio a treta do Facebook, o movimento não ganhou volume, mas agora tá ganhando volume, que é para quebrar o Facebook em outras empresas. Não, WhatsApp vai ser o WhatsApp, Facebook vai ser o Facebook, Instagram vai ser o Instagram. Estão pedindo até para separar o Messenger. Onde pode acontecer alguma coisa é na Europa, porque nos Estados Unidos se ilude quem acha que todo esse movimento não acontece com participação do governo, à exceção da comunicação chinesa e da Rússia também, e do Telegram. Todos os grandes sistemas de comunicação estão na mão dos Estados Unidos. Falando de Estados Unidos, seu Trump, ele usa 2 iPhones que não seguem os protocolos de segurança que deveriam ser seguidos. O uso de iPhone, ele hoje é liberado, mas não tem serviço de geolocalização. Peraí, precisa de câmera? Não precisa de câmera. Então arranca as câmeras. Esse aqui é usado para rede social. Então tá, fica com a câmera, mas só câmera traseira. Microfone não vai postar som? Arranca o microfone. É um iPhone todo trabalhado, tem inspeção de tempos em tempos. E o do Trump só não tem o serviço de geolocalização habilitado. O resto tá padrão. Ainda nos Estados Unidos, e por motivos óbvios, o FBI continua inflando os números, as estatísticas dos smartphones criptografados. Tá fazendo a parte dele para ter menos criptografia. Cada um tem que defender o seu lado. Óbvio que o FBI quer uma facilidade nas investigações. Nenhuma novidade aí. A Anatel tá fazendo uma fiscalização em cima da pirataria e não é em cima de smartphone. Falei, tá pegando smartphones, aqueles 1 milhão de aparelhos piratas, mas não. Tá pegando conversor de TV, né?
o chupa-cabra, roteadores de internet não homologados. Hoje você vai em loja e tem chupa-cabra, por mais que esse seja o correto. A gente sabe que o correto aqui no Brasil só é feito por pressão. Oficialmente não, peraí, os materiais que esses produtos são feitos são prejudiciais, tem muito chumbo, tem a radiofrequência, mas no fundo a gente sabe que é por pressão e, em específico, não é uma pressão da sociedade, é uma pressão das empresas. Só para fechar a parte de rede social, registrar que o Instagram agora permite que você mute usuários, já permitia mutar as histórias, agora você pode, que às vezes você tem que seguir por obrigação, né? Então vai ter a opção de mutar, não vai mais aparecer na timeline as fotos desse seu amigo mutado e vai ter um avisinho dizendo, olha, você já viu todas as fotos, tá? Tudo aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas, você já viu, tem mais nada novo aqui. Agora, voltando para Apple, ela tá tomando mais um processo, é o segundo processo coletivo em relação às teclas do MacBook. E a Apple tem que resolver isso. Que nem os AirPods. AirPods, primeira geração, vai dar problema. Segunda geração, acredito que vai ser melhor. Até que não teve tanto problema assim nos AirPods. Baixou o perfil da tecla, deixou a galera aí da produtividade que gosta do barulhinho chateado. Mas aí não tem muito o que fazer. É uma questão de tempo para esse perfil ficar cada vez menor. É uma questão de tempo para esse teclado ficar virtual. Quanto mais o teclado se mexe, mais espaço você tá perdendo, mais ar tem dentro do seu notebook e né, como é que você vai fazer uma coisa menor desse jeito? Então aí não tem pra onde correr. Mas isso não significa que você vai fazer um produto com uma qualidade ruim, que entrou uma poeirinha, já era, você perde tudo. Não dá pra ter pagar aqui em Terra Brasilis 1.300, vamos arredondar, R$1.500 num fone sem fio, nos AirPods, e ter uma experiência muquirana. Apple tem que resolver isso. Aqui no Brasil, ela disse, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil são R$300, Estados Unidos que $50, até o meio do ano a Apple vai dar pra todo mundo que trocou a bateria em 2017. Se você até o meio do ano não receber o e-mail, 1º de agosto, você tem de 1º de agosto até o final do ano para bater na porta da Apple, eu fiz aqui, eu troquei a bateria, comprova que fez a troca da bateria em sites oficiais, na loja da Apple ou nas autorizadas, e ela vai te dar R$300. E tem que fazer isso mesmo. O que mais que a gente pode comentar? De novidade, a gente tem o Procreate Pocket, chegando na versão 2.0, totalmente reconstruído. O Castro Podcast está chegando na versão 3, com aplicativo de Apple Watch. A visão de lista de tarefas, vamos colocar dessa maneira, que tem um Castro para podcast interessante, com certeza agrada muita gente. Notability no iOS está chegando com busca de escrita à mão, muito bem-vindo também. A Apple teria começado a produção do A12 para o próximo iPhone, o chip com 7 nanômetros. O A11, geração atual, era de 10 nanômetros, Snapdragon 845 também 10 nanômetros, agora 7. O limite teórico era 5 nanômetros há um tempo atrás, hoje conseguiram baixar para 3 nanômetros. Isso já é uma escala quântica praticamente, já é instável de você controlar o elétron nessa distância. Nanômetro, 3 nanômetros, mas conseguiram fazer. Não dá para ir muito mais além disso. A Qualcomm falou que vai colocar nos seus chips o WPA3, é o novo protocolo de segurança do Wi-Fi. Foi anunciado no início do ano, na CES, resolveu os problemas de segurança. E Coca, a Apple é a maior empresa do mundo e não tá no top 1 da Fortune, tá no 4º lugar. A Fortune, top 500, é em faturamento. Quem mais fatura hoje é o Walmart e sempre foi. Nos últimos anos, a Apple estava no top 3. Ela tem o maior valor de mercado. O faturamento anual do Walmart está a 500 bilhões. ExxonMobil, metade disso, 244 bilhões. A empresa de investimento do seu Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, é uma coisa, 242 bilhões. Está coladinho aí com a ExxonMobil. E em 4º lugar vem a Apple com 230 bilhões. Tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar. O Walmart é que tá lá em cima, tá com o dobro dessa concorrência mais imediata. E para finalizar, deixar aqui nas notas do episódio os novos vídeos mostrando como você ser produtivo com o iPad em português, como usar 2 aplicativos ao mesmo tempo, como acessar vários e-mails ao mesmo tempo, como tirar o máximo do teclado, usar o Apple Pencil. Tem também alguns vídeos mais antigos que chegaram em português. Tá tudo aqui nas notas do episódio para você conferir. E assim, com a voz meio assim, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.